Deste lençol tento esconder a dor e impedir que o frio lá fora aqueça o meu interior. Olá, povo de Deus! Está começando mais uma semana e da melhor forma possível, com o devocional diário do Temor e Tremor. Tenho esta caneta e com ela. Durante toda essa semana, de segunda a sábado, nós vamos estar meditando nos devocionais de Charles Haddon Spurgeon. Então, assim como foi na semana passada, com as resoluções do Jonathan Edwards, essa semana nós vamos ficar somente com Charles Spurgeon. Mas vamos orar antes de qualquer coisa. Pai, me debruço diante de Ti, meu Deus, para Te pedir perdão pelos meus pecados. Peço que essa semana venha ser proveitosa e que Tu venha falar conosco, Pai. Tu venha nos proteger de todo mal. Que Tu possa estar conosco a todo momento. Peço que Tu possa abençoar e proteger todos que nos ouvem. É assim que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Olha, meus amados, toda a história do homem, durante toda a história da humanidade, Deus ele levantou e tem levantado grandes homens notáveis para fazer a sua obra. Foi assim com o Jonathan Edwards, a gente vê o João Calvino, o Lutero, e o Spurgeon também é um desses homens. Um dos mais notáveis, por assim dizer. O Spurgeon ele foi o pregador mais proeminente de qualquer século. Ele é considerado por muitos o expositor mais bem-sucedido dos tempos modernos. Ele lidera, na verdade, virtualmente a lista dos pregadores de renome. Enquanto que o João Calvino foi considerado o maior teólogo da igreja, o Jonathan Edwards, o maior filósofo, o George Whitefield, o maior evangelista, certamente o Spurgeon ele lidera como o maior pregador. Não à toa é considerado o príncipe dos pregadores. Uma das características fortes do Spurgeon era um fervor evangelístico que ele tinha. Ele tinha um anseio por resgatar os eleitos de Cristo. Ele afirmava, olha, prefiro ser o meio para a salvação de uma alma da morte do que ser o maior orador sobre toda a terra. Prefiro arrancar uma única brasa do fogo que explicar todos os mistérios. Spurgeon, ele não tinha esse anseio, essa vontade de ser o maior teólogo, mas sim ele queria ganhar almas para Cristo. E é sabendo desse fervor evangelístico, sabendo dessa paixão que ele tinha por pregar o evangelho de forma intensa e verdadeira, que essa semana nós vamos refletir nos devocionais dele e nas leituras bíblicas relacionadas. Eu escrevo as minhas dores, meus labores, os meus anseios. A leitura bíblica de hoje se encontra lá em Jeremias, capítulo 16, verso 20. Vamos à leitura. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses. Vamos agora à leitura do devocional. O grande e constante pecado da idolatria acompanhou o antigo Israel. E o Israel espiritual é atormentado por uma tendência à mesma loucura. A estrela de Refã não brilha mais. E as mulheres não choram mais por Tamuz, mas Mamon ainda impõe seu bezerro de ouro, e os santuários do orgulho não são abandonados. O ego de várias maneiras luta para sujeitar os escolhidos ao seu domínio, e a carne prepara os seus altares onde encontra espaço. Os filhos prediletos são frequentemente a causa de muitos pecados entre os cristãos. O Senhor se entristece quando nos vê bajulando-os além dos limites. Eles viverão para ser uma maldição tão grande para nós como Absalão foi para Davi, ou serão tirados de nós, deixando nossos lares desolados. Se os cristãos quiserem cultivar espinhos para acolchoar seus travesseiros insones, então deixemos que mimem seus queridos. É dito certamente que eles não são deuses, pois o objeto de nosso insensato amor é uma bênção duvidosa. A consolação que nos dão agora é perigosa, e a ajuda que poderão nos dar na hora das dificuldades, na verdade, é muito pequena. Por que então ficamos tão enfeitiçados por vaidades? Temos pena dos pobres pagãos que adoram um Deus de pedra e ainda assim adoramos um Deus de ouro. Onde está a vasta superioridade entre um Deus de carne e um Deus de madeira?
O princípio, o pecado, a loucura é a mesma em qualquer dessas situações. Só que no nosso caso, o crime é agravado porque temos mais luz e pecamos diante dela. Os pagãos se inclinam perante uma falsa deidade, mas nunca conheceram o verdadeiro Deus. Nós cometemos dois males na medida em que abandonamos o Deus vivo e nos voltamos para os ídolos. Que o Senhor purifique a todos nós desta iniquidade gravíssima. O mais querido ídolo que eu conhecer, seja qual for esse ídolo, ajude-me a arrancá-lo do teu trono e a adorar apenas a ti. O medo é meu amigo mais íntimo e antigo. Passando agora para as considerações a respeito da palavra e a respeito daquilo que o Spurgeon escreveu. Ao ler esse devocional, me veio logo à mente a frase célebre do João Calvino, que ele diz que a natureza humana, o coração do homem, é uma fábrica perpétua de ídolos. Ou seja, a idolatria não é algo que existe fora de você. A idolatria é algo que existe dentro de você. A idolatria não é algo externo, ela é algo interno. Está em nosso coração. O Deus que reside no templo do nosso coração, por muitas das vezes, somos nós mesmos. É tudo sobre nós. Tem aquele louvor, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Mas na verdade, o coração do homem diz, é tudo sobre mim. Eu sou o Deus da minha vida. Infelizmente, nós vivemos em uma época onde as pessoas estão em si mesmadas, onde o eu reina. Hoje o homem ele é em si mesmado. Ele só olha para dentro de si. Ele só olha para aquilo que lhe dá prazer. Como diz o Michael Orton, nós somos nascidos com um caso severo de escoliose espiritual. Nossas espinhas são torcidas de maneira que tudo o que conseguimos ver são nossas próprias necessidades imediatas, nossos desejos e gratificações momentâneas. O Spurgeon aqui ele faz um alerta. Mamon ainda está impondo o seu bezerro de ouro. E nós estamos aceitando que o nosso santuário, nós estamos cheios de orgulho. Nós não conseguimos abandonar esse orgulho. A gente é presa fácil para essa idolatria de nós mesmos. E o Spurgeon ele faz um alerta. Eu, meus amados, não tenho propriedade para falar a respeito do que o Spurgeon levanta aqui. Mas pelo que ele fala, a gente consegue entender, ter uma noção. Pelo que ele fala e pelo que a gente vê. Hoje em dia, a gente vê que pais têm colocado os filhos acima de Deus, e isso tem causado grande mal, tem causado grandes males dentro da igreja. Líderes têm negligenciado a educação cristã dos seus filhos porque não querem corrigir os seus filhos, porque acham que vão traumatizar a criança e vivem bajulando essas crianças, fecham os olhos para o que eles vêm fazendo, para o que eles vêm vendo no seu celular. Os pais fazem tudo em prol de não ver o filho zangado. Mas, meus amados, fazendo isso, os nossos filhos estarão indo no mesmo caminho que Absalão foi. Um caminho de traição, de trair os pais. Não trair no sentido de querer matar os pais, mas no sentido de cortar os laços com a religião cristã, com a religião dos pais. Seu filho ele vai se desviar, ele vai crescer sem entender o que é a lei do Senhor. Se você continuar o bajulando, eles vão se perder nesse mundo caso você negligencie a educação cristã dessas crianças, desses adolescentes, e continue bajulando eles. Você não deve colocar os seus filhos como ídolos, porque das duas, uma, ou eles se tornarão Absalão e vão trair os pais, ou eles serão tirados de nós, de vocês, e vão deixar o nosso lar desolado, como Spurgeon diz. Que a gente entenda que filhos, que nós mesmos, as nossas vontades, os nossos prazeres não são deuses. Quando nós fazemos disso deuses, a gente está sendo insensato, porque isso não procede do Senhor. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Nós devemos colocar Deus acima de todas as coisas. E o mais triste é ver que pais, pessoas que idolatram a si mesmas, ou que idolatram os seus filhos, ou que idolatram qualquer outra coisa. Irmãos que estão dentro da igreja que fazem isso, exclamam a alta voz, julgam os pagãos,
julgam quem está no mundo porque adoram um ídolo de madeira, um ídolo de barro, mas não percebem que estão adorando um ídolo de carne, eles mesmos, seus filhos, o seu namorado, a sua esposa. Tomem muito cuidado, tomem cuidado, sejam vigilantes nesse sentido. Não há superioridade entre um ídolo e outro, não há diferença entre um e outro, tudo é idolatria diante de Deus. Que nós possamos exclamar a alta voz e pedir que o Senhor nos purifique desta iniquidade, desse pecado gravíssimo, dessa idolatria, desse ídolo chamado eu. Nós só vamos conseguir isso se nós tivermos uma boa postura diante do Evangelho, se nós aceitarmos o que o Evangelho ensina, se nós aceitarmos o ensinamento de Cristo. A gente tem que olhar para Deus com fé e deixar o mundo de lado, deixar a idolatria de lado e entender que Deus é suficiente em nossa vida e que nós possamos apenas viver em amor e serviço a Deus. Que a gente possa orar como o Spurgeon ora aqui no final, quando ele diz que o mais querido ídolo que ele conhecer, seja qual for, ele está dizendo, seja qual for esse ídolo, meu filho, eu mesmo, minhas vontades, que o Senhor me ajude a arrancá-lo de mim, do teu trono, e que eu possa adorar apenas a ti. Tire esse ídolo que existe no teu coração e coloque apenas o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Eterno, nós queremos nos render diante de ti, Pai amado. Reconhecer, meu Deus, que diariamente fabricamos ídolos, Pai, sejam as nossas vontades, os nossos desejos, sejam namoradas, sejam namorados, sejam nossos filhos, Pai. Ó Deus amado, seja o que for que esteja tomando o teu lugar, que tu possa lançar fora, que tu possa nos ajudar, meu Deus, porque sem ti nós não conseguiremos. É assim que eu te oro, Pai, te pedindo encarecidamente para tu continuar conosco, nos fortalecendo, Pai, na tua lei, nos fortalecendo, Pai, na certeza de que tu estarás sempre conosco e nos ajudando. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Um soldado tão ferido e não quero mais lutar.